Prepare-se para o terror. Inscreva-se agora no canal O Horror que Virá e descubra os segredos sombrios que se escondem nas 3 linhas mais assustadoras. Você não vai querer perder. Título do vídeo: Acampamento no Mato, o Encontro Sinistro. Eu estava em uma trilha de camping nas montanhas do norte dos Apalaches, acredito que há 5 anos atrás. Era apenas uma trilha comum que eu estava percorrendo. Já havia feito muitas trilhas nessa cordilheira antes e me sentia confiante em acampar e fazer caminhadas nelas. Com base em minha pesquisa prévia, planejei ficar na trilha por 3 dias, acampando 2 noites. A primeira parte da trilha estava bem marcada, mas quanto mais avançava, menos evidente ela se tornava. Comecei a me perguntar se ainda estava na trilha certa. Verifiquei minha bússola e algumas notas direcionais que tinha feito no meu telefone durante a pesquisa. Depois de examinar, estava 90% certo de que estava em uma trilha diferente. No entanto, o mapa não mostrava nenhuma outra trilha na rota, então não tinha certeza de onde estava. Decidi voltar e seguir o caminho de volta para tentar encontrar a trilha certa novamente, mas estava começando a escurecer e eu estava preocupado em me aventurar ainda mais e me perder ainda mais. Então, montei acampamento onde estava. Não me dei ao trabalho de montar tudo completamente, apenas armei minha barraca e foi isso. Enrolei-me em meu saco de dormir e caí em um sono profundo. Algumas horas depois, acordei. Até onde eu sabia, era apenas para usar o banheiro, mas quando zipei a barraca e fui em direção às árvores, notei um brilho no horizonte, o inconfundível brilho tremeluzente de uma fogueira. Meu primeiro pensamento foi que talvez alguém tivesse seguido a trilha errada também, mas ao pensar mais sobre isso, percebi que as chances disso acontecer eram extremamente baixas. Além disso, eram cerca de 2 da manhã, então ter uma fogueira acesa no meio da noite como aquela era muito incomum. Eu sabia que não conseguiria dormir sabendo que alguém estava por perto, e não me sentiria seguro a menos que soubesse se eram apenas outros campistas. Minha grande ideia foi acender uma fogueira própria, na esperança de mostrar a eles que eu estava por perto, caso ainda não soubessem. E se eles estivessem planejando algo, isso mostraria a eles que eu estava acordado e atento. Acendi uma chama grande o suficiente para que eles pudessem ver, mas apenas 1 ou 2 minutos depois, eles apagaram sua fogueira. Meu rosto ficou dormente. Não havia como aquilo ser apenas uma coincidência. Esperei a noite toda, verificando frequentemente se havia algum sinal de quem quer que estivesse por lá, mas não havia mais nada. Na manhã seguinte, enrolei minha barraca e preparei minha mochila, mas minha curiosidade falou mais alto. Se eles fossem apenas campistas, talvez também conhecessem o caminho de volta. Eu estava com minha arma de fogo presa ao peito, apenas por precaução, e me aproximei do local. Com o coração acelerado, decidi explorar o local com cautela. Caminhei pelo acampamento abandonado, observando os pertences deixados para trás. Havia uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse errado. Enquanto examinava as pegadas ao redor, percebi que algumas delas pareciam recentes, o que aumentou minha preocupação. Decidi investigar a pequena cabana próxima. A porta rangeu ao abrir, revelando um interior sombrio e empoeirado. Com cuidado, vasculhei o local em busca de pistas. Entre os objetos espalhados, encontrei anotações antigas e fotografias desgastadas. Elas retratavam diferentes pessoas em acampamentos ao longo dos anos, como se aquele lugar tivesse sido usado repetidamente. Enquanto examinava as fotos, uma coisa chamou minha atenção: em todas elas, havia uma figura misteriosa no fundo. Era uma silhueta escura e indefinida, sempre presente nas imagens, mas nunca em primeiro plano. Isso me arrepiou profundamente. De repente, um barulho estranho ecoou pela floresta. Parecia um murmúrio distante, quase inaudível. Minha curiosidade cresceu, mas a sensação de perigo também. Era como se algo estivesse observando de perto, esperando para revelar sua presença.
decidi deixar o acampamento abandonado para trás e voltar para o trilho principal. Enquanto seguia o caminho de volta, senti os olhos invisíveis sobre mim. Os sons da floresta pareciam distorcidos, e cada sombra parecia se mover. Cheguei ao meu acampamento original, aliviado por estar em um lugar mais familiar. No entanto, a sensação de que algo estava errado permanecia. Fiquei acordado à noite. História 2. Eu costumo fazer muitas pequenas aventuras de acampamento ao longo do ano. Tento manter essas aventuras com duração de até 3 dias, para poder fazê-las nos finais de semana e precisar tirar apenas 1 ou 2 dias de folga do trabalho. Este era apenas mais um acampamento que eu havia planejado para um fim de semana de abril. Meu plano era caminhar cerca de 5 horas até um pequeno lago e montar meu acampamento bem próximo a ele, passando algumas noites antes de voltar. Na manhã do dia, dirigi até lá e comecei a caminhada às 8 horas. Esse lago não tinha trilhas que levassem até ele, o que era parte da razão pela qual escolhi caminhar até lá. A caminhada duraria apenas 5 horas, então não estava muito preocupado em me perder, e não precisaria compartilhar minha experiência com um monte de pessoas aleatórias que também queriam acampar no mesmo local. 4 horas depois de caminhar, pensei ter visto alguém. Eu estava distraído quando vi algo passar rapidamente à minha frente. Congelei no lugar, tentando ver o que ou quem era e para onde tinham ido, mas não houve mais movimento. Eu não estava olhando diretamente para aquilo quando aconteceu, então não tive uma visão clara o suficiente para ter certeza de que era uma pessoa, mas prestei mais atenção durante a última hora da caminhada. Quando cheguei ao lago, fiquei impressionado com sua beleza. Era o lugar perfeito para descansar. Não demorei muito para encontrar um local para montar o acampamento, entre as árvores, ao lado do lago. Quase assim que fiz isso, vi alguém, dessa vez com certeza. Eles estavam do outro lado do lago, andando perto das árvores. Não tinham mochila ou qualquer coisa, apenas caminhavam. Procurei o acampamento deles, mas não vi nada. Após 1 minuto, eles entraram na floresta e não voltaram. Isso definitivamente me deixou um pouco nervoso, sabendo que outra pessoa estava ali em um lago remoto e me fazendo questionar se realmente tinha visto alguém antes, enquanto caminhava. Decidi passar o restante da noite no meu acampamento e, quando anoiteceu, acendi uma fogueira. Mantive-a pequena para não chamar muita atenção. Já haviam se passado quase 4 horas desde que vi a pessoa, mas ainda estava nervoso. Aqueci um pouco de comida e comi, depois peguei um livro para passar o tempo. Li algumas páginas, mas não consegui ignorar essa sensação de estar sendo observado. Sabia que era apenas meu cérebro sendo paranoico por causa do que aconteceu antes, mas depois de alguns minutos nem mesmo conseguia mais ler. Deixei o livro de lado e arrumei minhas coisas na barraca, me preparando para dormir. Antes de apagar a fogueira, dei uma última olhada ao redor. A uns 15 metros de distância, havia alguém parado. Embora estivesse muito escuro, eu sabia que eles estavam me observando. Permaneceram imóveis, sem se mover, e ficamos nos encarando através da escuridão da floresta. Ficamos assim por cerca de 1 minuto, quando a pessoa começou a recuar. Ainda olhavam para mim, mas caminharam de volta para dentro das árvores até desaparecerem na escuridão. Eu tremia fisicamente. O que eles estavam fazendo e iriam voltar? Construí a fogueira maior e fiquei acordado a noite toda. Ao amanhecer, arrumei tudo rapidamente e me apressei em voltar. Não havia um osso em meu corpo que quisesse ficar lá por mais 1 segundo. Durante a caminhada de volta, juro que ouvi passos atrás de mim em várias ocasiões. Mesmo agora, pensando de volta naquilo, consigo sentir meu corpo tenso pelo medo que experimentei naquela viagem. Não sei o que aquela pessoa queria, quem era ou o que estava fazendo lá fora. Mas, com base em como estavam me seguindo, não poderia ser algo bom. Se eu tivesse ficado lá mais uma noite ou tivesse dormido na barraca,
tenho quase certeza de que não estaria aqui hoje. História 3. Há 2 anos, durante uma das nossas viagens anuais de camping, eu e meu bom amigo, a quem chamarei de Jesse, decidimos acampar. Jesse sempre foi um entusiasta do camping e me introduziu a essa atividade, já que eu nunca havia acampado antes de conhecê-lo. Nessa ocasião, não fomos muito longe. Percorremos uma trilha por cerca de 2 horas e montamos nossas barracas. O objetivo principal era acampar e relaxar, geralmente por 4 ou 5 dias. Nos primeiros 3 dias, fizemos exatamente isso. Sentamos ao redor da fogueira, bebemos algumas bebidas e conversamos. Também fizemos algumas caminhadas e jogamos jogos de tabuleiro. Resumindo, o objetivo era relaxar, era para isso que estávamos lá. No 4º dia, concordamos em encerrar a viagem e voltar na manhã seguinte. Ao cair da noite, começamos a preparar a fogueira novamente. Jesse disse que daria um breve passeio para coletar alguns gravetos e me pediu para preparar a comida para cozinhar. Eu fiz o que ele disse, mas, à medida que o sol se punha, Jesse ainda não havia voltado. Já havia se passado cerca de 30 minutos, o que não era muito tempo para uma caminhada, mas parecia muito tempo para coletar gravetos. Pensei que talvez ele tivesse saído para uma caminhada apenas para relaxar e não necessariamente para procurar gravetos. Esperei mais 30 minutos. O sol já havia se posto completamente e estava ficando realmente escuro. Acendi a nossa lâmpada de mão como fonte de luz, mas sabia que as pilhas acabariam se eu a deixasse ligada por muito tempo. Estava ficando realmente preocupado com Jesse, pois ele era o experiente em tudo isso, então não fazia sentido ele se perder assim. Decidi que seria melhor pelo menos acender a fogueira, pois, se ele estivesse perdido, talvez visse a chama e encontrasse o caminho de volta. Peguei a lâmpada e coletei um monte de gravetos, acendendo o fogo com fósforos. Quando se passaram 2 horas, eu estava realmente ficando desesperado. Não sabia o que fazer. Tentava decidir entre procurá-lo, voltar e pedir ajuda ou simplesmente ficar ali. Todos os cenários passavam pela minha cabeça. E se ele tivesse se machucado e não estivesse muito longe? Nesse caso, procurá-lo faria sentido. Mas se ele estivesse longe, me perder só pioraria ainda mais a situação. 2 horas e 30 minutos após a última vez que vi Jesse e 2 horas após o anoitecer, ouvi um tiro. Foi de longe, na direção em que Jesse havia ido. O que realmente me assustou foi o fato de que nenhum de nós havia levado uma arma. Levantei-me e andei em volta do acampamento por 1 minuto antes de pegar a lâmpada e sair para tentar encontrá-lo. Não demorou muito para eu ouvir passos rápidos correndo em minha direção. Minha mão tremia segurando a lâmpada, mas a luz alcançava apenas alguns metros à frente. Vi uma figura se aproximando e mal reconheci que era Jesse. Seus olhos estavam arregalados e ele parecia aterrorizado. Nunca havia visto alguém tão visivelmente assustado antes. Ele me disse em voz baixa e tensa que precisávamos sair imediatamente. Corremos de volta ao acampamento, pegamos nossas mochilas e deixamos o resto para trás. Eu o questionei, mas ele se recusou a responder até que saíssemos da floresta. Ele disse que havia outra pessoa lá que se aproximou dele durante sua caminhada. Essa pessoa ameaçou com uma arma, mandando-o ficar quieto e segui-la para algum lugar. Antes de chegarem aonde quer que fosse, Jesse tentou escapar, e foi nesse momento que o encontrei correndo. Isso é tudo que ele me contou, e é tudo que ele já disse sempre que perguntei. Percebo que ele está deixando de propósito alguns detalhes importantes de fora, mas ele ainda se recusa a compartilhá-los. Um dos detalhes que ele deixa de fora é o som do tiro, ele nunca mencionou isso. Pessoalmente, sei que Jesse é uma pessoa capaz e não seria absurdo supor que ele tentou se livrar do homem que o estava ameaçando. Talvez ele tenha conseguido tirar a arma dele e tenha feito o que precisava fazer para escapar.
Isso explicaria o estado traumatizado de Jesse e o motivo pelo qual o homem não o perseguiu. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas desde então Jesse não quis mais ir acampar. Sinceramente, eu também não quero, mas só gostaria de saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite.